Olá, personas! Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prats. Vamos a mais uma aula da série Polinômios, Conceitos e Operações. Temos aqui uma equação do terceiro grau e está sendo pedido para descobrir as suas raízes. Então vamos a ela. A equação é x ao cubo mais x menos 10 igual a zero. É uma equação incompleta. Nós vamos resolvê-la reduzindo primeiramente o grau do polinômio. É um polinômio de grau 3 e vamos reduzir. Por quê? Pelas relações de Girard, nós sabemos que ao dividirmos o coeficiente independente, que nesse caso aqui é o 10, o menos 10, pelo coeficiente A, nós temos os divisores. Esses divisores, pelo menos um deles vai ser uma das raízes desta equação. Então nós sabemos também que as raízes são divisores. Vamos então descobrir. Os divisores, no caso aqui do 10, dividido pelos divisores do item do coeficiente A, que no caso aqui é 1. Os divisores, como é dividido por 1, então vai dar o mesmo número. Os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. E daqui nós sabemos também que podemos usar os negativos. Então vou colocar aqui mais ou menos. Vai ficar mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Daí o que eu faço para saber qual deles é o divisor? Qual deles é a raiz aqui da equação? Eu substituo na equação. Por exemplo, vamos substituir o 1. Então vai ficar 1 elevado ao cubo mais 1 menos 10 igual a zero. Se esse lado aqui der zero, então é raiz da equação. 1 elevado ao cubo dá 1, com mais 1, 2. 2 menos 10, menos 8 não é igual a zero, é falso. Então, o 1 não é raiz da equação. Veja que se eu fizer com menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1, com mais 1, 0, e fica menos 10 igual a zero, que também não vai dar certo. Vamos experimentar com o 2. Vai ficar 2 elevado ao cubo mais 2. Então, no lugar do x, estou substituindo por 2. Menos 10 igual a zero. 2 elevado ao cubo é 8. Com mais 2, menos 10 igual a zero. 8 mais 2, 10. 10 menos 10 é igual a zero. Fica zero igual a zero. Chegamos à igualdade. Então isso é verdade. Significa então que 2 é uma das raízes desta equação aqui, ó. Então eu já tenho uma das raízes. Solução, que é o 2. Faltam as outras duas. Veja que se eu substituir por menos 2, aqui vai dar menos 8, não vai dar certo. Não vou chegar nessa igualdade. 5 elevado ao cubo já é 125. Então, também não vou chegar na igualdade e com 10 a mesma coisa. Tá? Então aqui, como eu faço agora para reduzir o grau? Quando eu tenho uma das raízes, eu reduzo o grau aqui pela divisão. Por quê? Veja bem, eu tenho P de x, que é este aqui, que é igual a x ao cubo mais x menos 10. Esta equação aqui, a forma fatorada, é x menos uma raiz, que eu já sei uma delas que é 2, já vou colocá-la aqui, x menos 2, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz. Este aqui é o nosso polinômio. Então quer dizer que esse polinômio aqui, ó, x ao cubo mais x menos 10, que é este aqui. Se eu dividir por uma das raízes, x menos 2, quer dizer então que se esse
x menos 2, vou colocar o p de x aqui igual, passar dividindo, tá aqui, o que sobra, o resultado é isso aqui, ó, x menos R2 vezes x menos R3, que na realidade são duas raízes aqui. Quando eu tenho produto aqui de dois binômios, incluindo as duas raízes, isso aqui me dá uma equação do segundo grau, que é ax² mais bx mais c. Então, quando eu divido por uma das raízes, binômio aqui, o resultado, o quociente, é uma equação de um grau menor do que está aqui. Então, x². E é isso que nós vamos fazer. Então, fazendo a divisão, está aqui, ó, x³ mais x menos 10 dividido por x menos 2. Para que eu obtenha aqui a resposta, lembrando que eu tenho que multiplicar o resultado pelo divisor para ser o dividendo. Então aqui tem que dar x², eu já tenho x. Então é x², porque essa multiplicação tem que ser a mesmo resultado daqui, deste primeiro aqui, ó. Sempre este primeiro com o primeiro que está aqui. Então x² vezes x², só que aí eu troco o sinal, menos x². x² vezes menos 2 vai dar menos 2x². Troco o sinal, fica mais 2x². Fazendo aqui a subtração, aqui vai dar 0, zerou. Aqui eu somo, então vai ficar 2x² com mais x menos 10. Porque não tem nenhum x² aqui para somar, tá? E não dá para somar monômios diferentes aqui. Continuando, agora eu uso esse primeiro aqui e este primeiro aqui. Quanto vezes x vai dar 2x²? Os coeficientes aqui, parte numérica, tem que dar 2, que aqui é 1. Então, e aqui é positivo, então mais 2. No caso já tem um x, falta outro, porque eu multiplico, a base é a mesma, somos expoentes. 2x vezes x vai dar 2x². Troco o sinal quando vem para cá. 2x vezes menos 2, menos 4x. Troco o sinal quando vem para cá. Fazendo a subtração, aqui deu 0. E aqui vai dar 5x menos 10. Continuando, 5x, aqui o primeiro, e esse aqui. Quanto vezes x vai dar 5x? Então, mais 5. Então, eu tenho 5 vezes x, 5x. Vem para cá, troco o sinal. 5 vezes menos 2, menos 10. Vem para cá, troco o sinal. Observe que aqui, 0, 0. Quer dizer, então, que o 2 é uma das raízes. Está vendo? Quando o resto é 0, significa que aqui realmente é uma raiz. Com sinal trocado, então, no caso, é o 2. Então, a equação de resposta, x² mais 2x. E nós sabemos resolver uma equação do segundo grau. Tem várias formas de resolver, tá? Por exemplo, ó, se nós resolvermos por soma e produto, a soma é menos b sobre a. Vai ficar menos 2 sobre 1. Então, a soma tem que dar menos 2. O produto é c sobre a. O c é 5, o a é 1, o produto tem que ser 5. Então, quais são os dois números que somados dá menos 2 e multiplicados dá 5? Veja que está numa situação complicada aqui, né? E lembrando do teorema fundamental de que numa equação do terceiro grau, pelo menos uma das raízes é um número complexo. Então há a possibilidade desses outros dois números serem complexos. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos resolver pela forma de Bhaskara. Resolvendo a equação pela forma de Bhaskara. Então nós temos aqui, ó, o coeficiente A é igual a 1, o B é igual a 2 e o C igual a 5. Fórmula de Bhaskara.
as raízes vão ser dadas como menos b mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes a. Substituindo, então, menos b, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada b ao quadrado é 2 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 5, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aí nós temos aqui, ó, x igual menos 2, mais ou menos raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4, e aqui 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Sinais diferentes aqui, menos 20. Dividido por 2. Trazendo para cá, x vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada, 4 menos 20, menos 16. Dividido por 2. Veja que, em reais, no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Mas existe no conjunto dos números complexos. E aí fica assim, ó, x igual a menos 2, mais ou menos. A raiz quadrada de menos 16, vamos desmembrar assim, ó. O menos 16, eu posso escrever como menos 1 vezes 16, ou 16 vezes menos 1. Então vai ficar 16 vezes raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de menos 1. Dividido por 2. E você já deve ter visto o seguinte, ó. Raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Por quê? O i ao quadrado é igual a menos 1. Então, se eu... Aqui dentro é i ao quadrado, ó. I ao quadrado. Esta no lugar do menos 1, i ao quadrado. O expoente 2 cancela com o índice da raiz, que é 2, e fica aqui, então, igual a i. Então, vai ficar, ó, x igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, e raiz quadrada de menos 1 é i. Fica 4 vezes i, dividido por 2. Posso simplificar isso aqui da seguinte forma. Ó. Esse menos 2, o denominador 2 é dos 2. Então fica menos 2 sobre 2, mais ou menos 4i sobre 2. Então eu tenho o seguinte, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1, mais ou menos 4 dividido por 2 dá 2, 2i. Então aqui estão as outras duas raízes que são complexas. Então nós tivemos uma raiz real e duas raízes complexas. Colocando a resposta aqui, vai ficar, deixa eu colocar mais para baixo para ter mais espaço, 2. A segunda raiz, menos 1 menos 2i, colocar ponto e vírgula. A terceira raiz, menos 1 mais 2i. Está aí resolvida a equação do terceiro grau. Até a próxima. Forte abraço.